Foi com muita leitura. Eu tive que procurar muito por conta, assim, muita Uhum. literatura, muitos cursos que eu fiz depois, Ah, legal. também da minha formação, eu fiz bastante cursos de formação mesmo, assim, dentro da área de educação musical, para crianças pequenas mesmo. Eu comecei a procurar muito conteúdo, comecei a conversar com colegas meus que estavam se formando e que eu tinha alguns colegas que estavam na graduação comigo que já estavam trabalhando com crianças bem pequenas, né? E eu fiquei muito curioso, eu ficava questionando e perguntando como é que vocês fazem, porque eu acostumado a dar um violão para o aluno, mandar ele fazer acorde, mandar ele cantar uma música. E aí, como é que eu vou dar um violão para um bebê ou para uma criança de 2 anos e dizer para ela fazer acorde? O que que eu vou fazer com criança? Eu não tinha noção do que eu poderia fazer, né? Uhum. Aí eu me lembro até hoje, com muito carinho, de uma colega minha chamada Juliana Saper, e ela me convidou para eu assistir uma aula dela com bebês, e eu me encantei, achei muito bonito, me tenho essa lembrança até hoje, daquela roda das mães com os bebês, ela conduzindo com algumas atividades com instrumentos, com alguns recursos com chocalhos, às vezes com recursos de fantoches, contando alguma história musicada. Então, eu achei muito bonito aquilo e ela me deu bastante dicas, assim, bastante orientações. E eu comecei a ler muita coisa, comecei a pesquisar muitos materiais também na internet e comecei a construir as minhas próprias aulas assim, nesse sentido, né? Outra coisa que também é importante salientar é que o ambiente da educação infantil ele é dominado exclusivamente por mulheres, né? Então, uma figura masculina dentro da educação infantil também é uma coisa assim que se diferencia, fica muito evidente, assim, principalmente para as crianças pequenas, que estão muito acostumados com as monitoras, com as auxiliares, com as professoras, sempre nessa figura feminina, e aí tem um professor de música que entra e com a voz já mais grave, eu não sou pequeno, eu já sou mais gordinho, mais grandão, e aí já entrava com violão e cantando. Aí tinha alguns que choravam, que Ah, legal. estranhavam, que é super natural, né? Mas na construção e na caminhada durante o ano letivo, tem aquela parte da conquista, né? E eu tratava isso como desafio, aí acabava conquistando eles. Aí já vinham no colo, aí já davam um abraço, então já tinha todo esse ritual afetivo também, que tem muito dentro da educação infantil, nessa questão afetiva. Uhum. Então, tem também essa questão da figura masculina que foi bem interessante, né? E as construções das aulas foram mais ou menos nesse sentido. Eu tive que procurar muito por conta, né? Mas valeu a pena. Foi trabalhoso por eu não ter tido esses conteúdos na academia, né? Mas valeu a pena por ser depois eu ter feito esse trabalho manualmente, né? Correndo Uhum. atrás, foi bem importante.